Boa noite, querido. Mais uma vez, um desafio recebido do Senhor para compartilhar aqui a palavra com vocês. Quero chamar vocês a abrir comigo lá em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, dos versos 1 até o verso 6. Mas hoje aqui eu vou me ater com vocês apenas do verso 1 até o verso 3. Mas eu quero ler aqui junto com você do 1 ao 6. Confesso que esse foi o texto mais difícil. E espero que o Senhor então nos conduza aqui no entendimento dele. Volte então seus olhos para a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 20, do verso 1 até o verso 6. Diz assim então: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, e que penetra até no mais fundo, mais profundo da nossa alma. Como é rica, Senhor, a tua palavra. E nós queremos rogar a tua graça sobre nós, que o teu Espírito conduza nosso entendimento, tire aqui, ó Deus, qualquer coisa que possa perturbar a nossa atenção, para que o nosso coração e os nossos olhos estejam firmados apenas na tua palavra. Que o Senhor nos ajude e nos ensine a depender do Senhor cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Querido, essa é uma das coisas que acontece quando você decide pregar um livro de forma sequencial. Você chega em determinados capítulos e você não tem como pular eles. Você tem que encarar, né, se reter a sua humildade, a sua mediocridade e, de fato, depender do Senhor somente para poder relembrar o quanto que você depende dele. E esse é um texto que, além da própria complexidade que a gente vai desenvolver hoje aqui, né, a ideia hoje é que eu tente trazer para você, né, as questões fundamentais acerca daquilo que nós precisamos entender para o milênio, né, os 1000 anos que o texto aqui nos fala. O texto em si, ele vai trazer algumas coisas, a gente vai chegar lá, mas o que mais nos dificulta aqui é que durante toda a história, várias linhas teológicas, várias linhas de interpretação bíblica, elas têm
se enredado por caminhos um pouco diferentes por causa dos seus princípios de interpretação. Então, primeira coisa que eu quero fazer com você é tentar mostrar para você, né, o que é que existe por aí, para que então a gente entre no que é que nós acreditamos, e então a gente, de fato, tenha um entendimento a partir da palavra da nossa posição como igreja, não é, da sua posição também como membro da igreja. Então, se você acompanhou, né, durante todo esse processo que temos vivido aqui de Apocalipse, você deve lembrar que, de forma geral, os textos são lidos de forma simbólica. Os textos de Apocalipse nos dão números, nos dão, né, signos, sinais, que representam alguma coisa. E isso é fundamental para que a gente, então, olhe para esse texto e chegue até a conclusão do que é que ele significa. Quando a gente olha para o tema milênio durante a história, a gente tem basicamente aí duas escolas, dois caminhos de interpretação desse texto e do entendimento do milênio. Uma primeira linha é o que a gente conhece como a linha literal, certo? Essa linha literal, ela segue um princípio de que o texto bíblico, quando se refere aos 1000 anos, ele está se referindo literalmente a 1000 anos. Então, ano 1, 2, 3, assim sucessivamente, até chegar aos 1000 anos. E existe um outro princípio de interpretação, que é o que nós seguimos, que é o que nós chamamos de princípio de interpretação simbólico. Ou seja, nós não entendemos que o termo 1000 anos, assim como entendemos que todos os outros termos que se referem a números, durante o próprio livro de Apocalipse, não são números em si, mas representam alguma coisa, assim também a gente acredita que 1000 anos, o milênio, quando o apóstolo João então escreve aqui, também é simbólico. Não faria sentido a gente considerar alguns números simbólicos e outros não. Então aqui a gente continua ainda na linha de interpretação simbólica. Quando a gente olha para a linha, né, o pensamento literal, que olha para os 1000 anos de forma literal, a gente tem basicamente aí duas linhas de pensamento. A gente tem os que nós conhecemos como pré-milenistas históricos. Esses são muitos teólogos, né, fortes, estão muito ali no início da igreja, no século II. Eu não vou entrar em muito detalhe por causa do nosso tempo aqui. E existe uma outra linha de pensamento, que inclusive é a linha de pensamento mais popular, inclusive no próprio Brasil, né, no nosso Brasil, essa é a linha de pensamento mais popular, que é a linha do dispensacionalismo. Essa é uma linha de interpretação que surgiu meados ali do século XVIII, XIX, e ela tem como a princípio de interpretação o fato de que esses 1000 anos são 1000 anos literais. Basicamente, de forma geral, o que é que essa linha dispensacionalista acredita? Ela acredita que Jesus vai voltar uma segunda vez de forma secreta, sem todos verem, e nessa volta secreta de Jesus, ele vai levar apenas a igreja, que é o que nós conhecemos popularmente como o arrebatamento. Essa linha, inclusive, se você é mais tempo de igreja, você deve lembrar, ela foi popularizada, principalmente ali no final, né, da década de 90, numa Bíblia de estudo, a chamada Bíblia de Estudo Scofield. Então foi uma Bíblia extremamente popularizada e, obviamente, ela vinha ali com os seus estudos sobre o dispensacionalismo. E depois dela, então, houveram vários livros e depois também vários filmes que corroboram e mostram a ideia, a perspectiva de como que essa linha de pensamento entende. Você já deve ter ouvido falar, Deixados para Trás, um filme, um livro extremamente conhecido e que vem exatamente dessa perspectiva. Qual é essa perspectiva? É de que o Senhor Jesus vai voltar de forma secreta, nem todos vão ver Ele, mas a igreja do Senhor vai ser arrebatada. Ela vai subir, vai ficar com o Senhor no céu durante em torno aí de 7 anos, que vai ser o tempo que a Bíblia chama, né, que essa linha fala que a Bíblia chama da grande tribulação, que é quando o anticristo vai estar reinando aqui na terra. Ou seja, a igreja estará com o Senhor, enquanto que o anticristo estará reinando aqui na terra durante esses 7 anos.
Ao final dos 7 anos, ou seja, quando terminar esse período de reinado do anticristo, o que vai acontecer? Jesus voltará agora e instaurará então na sua segunda vinda esse milênio. Então, a partir dessa segunda vinda de Jesus, nós podemos então contar 1000 anos para frente. Inclusive, quando Jesus voltar, ele vai estabelecer, segundo essa linha de pensamento, um reinado lá em Jerusalém, a qual estará junto com ele a igreja Israel, reinando em Jerusalém. Todavia, ainda existirão ao redor de Jerusalém, nas nações, né, ao redor de Jerusalém, povos que não creem em Jesus. Mas em Jerusalém o Senhor estará reinando todos esses povos. O fato aqui então haverá então esse milênio e a igreja, o Senhor Jesus estará em carne e osso presente, reinando durante esses 1000 anos. De forma bem geralista, essa é a perspectiva dispensacionalista. Quando a gente vem para o princípio simbólico, a gente tem também duas linhas de pensamentos mais fortes. A primeira delas é o que nós conhecemos como pós-milenistas. Eles acreditam basicamente que a história ela vai se desenrolar de forma bem otimista. Então ela acredita que o evangelho será pregado a todas as nações de forma profunda, a igreja avançará não só na pregação do evangelho, mas a igreja avançará tomando a cultura, ela vai influenciar a cultura e o mundo vai caminhar até que chegue o tempo em que a igreja, através da pregação do evangelho e da sua influência na sociedade, então vai iniciar-se o milênio. Todavia, a ideia aqui é que os pós-milenistas, eles eram muito fortes naquela época mais positiva da história, não é? Onde as pessoas olhavam para frente e viam muita esperança, tinham muita esperança no ser humano, principalmente naquelas grandes navegações, né? Uma boa parte dos puritanos, eles eram pós-milenistas exatamente porque eles estavam nesse contexto estavam descobrindo mundos, estavam navegando e parecia que a coisa ia melhorar. Mas, obviamente, depois de 2 guerras mundiais, a gente tem um pouco de receio com a visão otimista, até porque não aconteceram coisas tão boas quanto se previa. E agora, então, chegando nessa última linha de pensamento, que é que nós cremos, que é o amilenismo. O amilenismo, de forma geral, ele acredita que o milênio ele iniciou na primeira vinda do Senhor Jesus. Quando Jesus vem, ele inaugura esse milênio, o reino de Deus é estabelecido na terra. Então, desde esse momento, desde a obra completa do Senhor Jesus na segunda vida, esse milênio iniciou, esses 1000 anos de reinado iniciaram. Então, perceba que aqui há uma grande diferença entre essa ideia do milênio literal, enquanto que a gente crê, então, no milênio simbólico. A ideia de 1000 anos não é 1000 anos literal, mas nós cremos que a ideia de 1000 anos é um grande período de tempo. É um tempo pelo qual o Senhor Jesus estará reinando, e enquanto Ele reina, nesse grande período de tempo, nós estamos vivendo um milênio. Diferentemente também dos pré-milenistas, nós acreditamos que a igreja passará pela tribulação. Nós cremos que o Senhor Jesus voltará apenas uma vez, Ele não voltará uma vez em secreto para a igreja e depois para todos verem, mas nós cremos que Ele voltará a segunda vez e a única vez para levar o seu povo para executar o juízo final e estabelecer então os novos céus e a nova terra. Esse é o processo pelo qual nós cremos. Então Jesus voltará apenas uma vez dentre as nuvens, assim como Ele subiu. Então Ele resgatará o seu povo, executará o juízo final e por fim instaurará os novos céus e a nova terra, onde nós viveremos eternamente com Ele. Dado esse contexto geral, agora eu quero chamar você a olhar de volta para o texto, Apocalipse capítulo 20, que eu quero aqui destacar algumas coisas para que então a gente entre de fato aqui na compreensão desses 1000 anos, do porquê nós cremos que o reino de Deus, ele se inaugura na primeira vinda, porque esses 1000 anos
ele se inaugurou na primeira vinda. Então, o apóstolo João inicia o capítulo 20, né, dizendo: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então perceba que aqui tem dois objetos que vão ser muito importantes para a gente ter essa compreensão desse fundamento aqui. Ele tinha a chave, ele tinha uma corrente. Então no verso 12 ele diz: ele segurou o dragão. E quem é esse dragão? É a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E o que é que ele faz? Ele o prende por 1000 anos, lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto um pouco. Então perceba, o anjo ele tinha corrente, ele tinha uma chave, mas aquilo que foi executado com a prisão de Satanás, que João narra, tinha um objetivo específico. Ele foi aprisionado por quê? Veja o texto bíblico. Ele foi aprisionado no verso 3 para que não mais enganasse as nações. Esse foi o objetivo pelo qual o diabo, Satanás, dragão, a antiga serpente foi preso. Para que ele não mais enganasse as nações. E a partir daqui então é que a gente tem várias compreensões equivocadas acerca do milênio. Se você tem acompanhado, você deve lembrar que nós enfatizamos todas as vezes que falamos sobre esse tema aqui. A gente falou sobre o fato de que o livro de Apocalipse, ele não deve ser lido de forma cronológica. O livro de Apocalipse não foi um livro escrito que do capítulo 1 até o seu último capítulo, nós vamos vendo desenrolar de uma só história. Mas a gente entendeu aqui que o livro de Apocalipse foi escrito em ciclos. Então ele inicia um ciclo e termina um ciclo. Inicia um ciclo e termina um ciclo. E esse ciclo é a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Certo? Então nós temos basicamente ali dentro do livro de Apocalipse várias fotos desse período. Então nós temos uma foto dessa primeira vinda até a segunda vinda, né, quando fala sobre os selos, quando fala das trombetas. A gente viu já, inclusive, nos últimos 2 capítulos, nós vimos a queda dos aliados do dragão. Não é? Então nós vimos que o dragão, o diabo, a antiga serpente, ele levantou 3 aliados. Ele levantou a besta do mar, a besta da terra, e levantou a grande Babilônia. Então, os últimos capítulos que lemos, o 19, o 18 e 19, a gente viu a queda desses aliados. E agora só falta a queda de um. Não um aliado, né? Falta a queda de uma pessoa, que é exatamente a queda de Satanás. Que é o que ele começa então a narrar nesse texto. Agora observe, no capítulo 19, no final do capítulo 19, nós temos o encerramento de um ciclo. Nós temos o encerramento do 6º ciclo de Apocalipse. Ou seja, quando a gente começa a ler o capítulo 20, nós começamos a ler o quê? O início de um novo ciclo. Logo, nós estamos lendo aqui, nós lemos aqui, não o que acontecerá sequencialmente no final de todas as coisas, mas nós começamos lendo aqui o que aconteceu o quê? Na primeira vinda do Senhor Jesus. É isso que o texto de Apocalipse faz ao longo do escrito de João. Agora perceba, há aqui no texto alguns elementos importantes para a gente. Primeiro elemento é, nós estamos aqui no início de um ciclo, por isso a gente não lê de forma cronológica. E algumas coisas que são ditas, ele fala sobre a chave do abismo, fala sobre a grande corrente, fala sobre segurar o dragão, e fala sobre prender esse dragão durante 1000 anos, sobre lançar esse dragão no abismo, sobre fechar, sobre pôr um selo. Você perceba, segurar, prender, jogar no abismo, fechar, selar, todas essas expressões,
elas são fundamentais e elas têm paralelos com outros textos do Novo Testamento que nos ajudam a entender. Porque para mim e para você, ao olhar para o texto, talvez seja um pouco difícil de adivinhar o que é que significa. Mas a palavra de Deus, como um bom princípio de interpretação, diz que para entender a própria palavra, o que é que a gente faz? A gente procura a própria palavra. Né? Textos obscuros e difíceis de entendimento, a gente faz o quê? Procura textos mais claros. E eu quero fazer isso com você, quero levar você a abrir então comigo em Lucas, capítulo 10, que eu quero explicar para você por que a ideia de prender a serpente, de prender o dragão, ela ecoa não no último dia, mas ela tem os seus fundamentos na vinda de Cristo, na primeira vinda do Senhor. Abra então comigo em Lucas capítulo 10, verso 17 até o verso 20. Aqui é importante lembrar o seguinte, querido, o contexto, né? O Senhor Jesus aqui tinha enviado 70 pessoas, e ele tinha enviado essas 70 pessoas de dois em dois para começar a desbravar para onde eles iam. E aqui, esse texto que a gente vai ler, é exatamente o momento onde essas 70 pessoas estão retornando ao Senhor, dessa ida que eles foram, tá? A gente não tem tempo para ler ali do verso 1º, então a gente vai já aqui para o verso 17, mas esse é o contexto aqui. Verso 17, então, o texto diz assim, ó: Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, o que é que ele diz? Os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, o que é que ele disse? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Vocês lembram algum texto de Apocalipse que tem paralelo com isso? Apocalipse capítulo 12. O Senhor, quando sobe aos céus, ele trava uma guerra e o diabo é o quê? Expulso do céu, enviado à terra. A ideia aqui é que o Senhor Jesus, ele está começando a deixar claro para os seus discípulos que, perceba que o texto ele está caindo, não é que ele caiu, é que isso começou a acontecer, a derrota dele começou a ser efetuada. Tanto que no verso 19, então ele diz: Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas por quê? E sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Percebe? Jesus já começa aqui a abrir a perspectiva dos discípulos para dizer assim: olha, essa ação de vocês, eu vi Satanás caindo do céu. E quando você vê em Apocalipse capítulo 12, que narra exatamente um dos ciclos, e que narra o momento que Jesus é assunto aos céus, que ele sobe e que definitivamente o diabo tem né, é decretado de fato que ele está derrotado, ele então é enviado à terra. Agora vá comigo em João capítulo 12. Perceba, querido, que um outro detalhe aqui é que Jesus, ao falar para os discípulos, perceba que os discípulos ficaram impressionados, porque os demônios ouviam a voz de autoridade deles em nome de Jesus. Ou seja, você percebe que começou a acontecer algo diferente agora. Agora o diabo ele não tem mais todo aquele poder que ele tinha antes. Agora os demônios ouvem a voz do Senhor e eles correm, eles saem. E agora então no texto de João capítulo 12, abra comigo no verso 31, também dando um contexto para você, o que é que acontece aqui? Alguns gregos se achegam até os discípulos e dizem aos discípulos de Jesus: olha só,
a gente quer falar com Jesus. Naquela época, Jesus era um grande teólogo, um grande rabino. Ele andava com o povo judeu, ele servia basicamente diretamente ali o povo judeu. E não era uma coisa muito normal o grego ir falar com o judeu, principalmente ir falar com um rabino, alguém que é estudioso da palavra. Então esses dois discípulos, esses dois gregos, chegam nos discípulos e dizem assim: olha, eu queria falar com Jesus, a gente quer falar com Jesus, vê se tu consegue fazer isso aí pra gente. Ajuda a gente a chegar até ele aí para a gente conversar. Então, em meio a tudo isso, o Senhor começa, né, se você ler o texto, aí você vai perceber, alguns versos antes, o Senhor começa a falar com os discípulos, mas em meio a esse texto, o Senhor também começa a orar, a falar sozinho, a falar com Deus, e não a se referir mais aos discípulos. Mas aí, num certo momento, ele volta e fala então com esses discípulos, dando a resposta acerca dos gregos. No verso 31, então ele diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E veja que coisa curiosa, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Sabe qual é a resposta que Jesus está dando para os gregos? Ele está dizendo assim: ainda não. Eu ainda não posso falar com vocês. Eu ainda não estou aqui para vocês. Mas, quando eu for levantado da terra, o que é que o texto diz? Atrairei todos a mim mesmo. Percebe? O príncipe deste mundo está para ser julgado. Ele será expulso. E quando isto acontecer, o que é que acontecerá? Todos serão atraídos a mim. Se você lembra, o que foi que nós lemos agora há pouco em Apocalipse? Que o diabo, Satanás, o dragão, seria preso para não enganar mais as nações. Agora eu quero levar você para outro texto. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, verso 28 e 29. Esse também é um texto bem conhecido. Esse é um texto que Jesus está curando o endemoniado. Então ele é acusado pelos fariseus de estar expulsando demônios no nome de Beelzebu. Ele está expulsando demônios no nome do diabo. Então, preste muito bem atenção. No verso 28, Jesus diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Esse é uma expressão que se repete na palavra de Deus a todo momento. Jesus repete isso a todo momento. O reino de Deus é chegado sobre vós. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está aqui. Então ele continua o texto e diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa.
Basicamente, o que Jesus está dizendo é aqui: ora, como é que pode alguém entrar na casa de outra pessoa que é forte, que é valente, e vai conseguir tirar as coisas de lá, se ele antes não prender? Se essa pessoa antes não estiver incapacitada de me impedir de tomar essas coisas. E curioso é que a palavra grega, querido, para o termo amarrar, aqui em Mateus capítulo 29, é o mesmo termo usado por João em Apocalipse capítulo 20, verso 12, para dizer que ele prendeu Satanás, dragão, a antiga serpente. A ideia aqui é, olha, o dragão Satanás, ele foi preso para não mais enganar as nações, mas ele foi preso quando? Ele foi preso quando Jesus veio à terra, quando ele estabeleceu o seu reino aqui, quando ele cumpriu a sua obra. E então agora Satanás está limitado na sua ação. O valente está amarrado, o valente está preso durante bastante tempo, para que então neste período o evangelho do Senhor avance e avance para vencer. Basicamente, o aprisionar, querido, a ideia de aprisionar Satanás é a ideia de quebrar a força satânica do engano, quebrar a força satânica que mantinha as nações nas trevas, que mantinha as nações na escuridão. Se você olhar muito bem e na palavra de Deus, no Antigo Testamento, isso é muito claro. O Senhor Deus tem um povo, um pacto com o povo, que é o povo de Israel. E o povo de Israel caminha diante do Senhor para onde o Senhor mandar. E o Senhor é quem vai abrindo os caminhos para Israel. As nações ao redor só poderiam adorar esse Deus se elas entrassem em Israel. Se tinha um forasteiro e ele se convertesse ao Senhor, ele teria que ser circuncidado e viver debaixo da lei de Israel. E o diabo ainda havia naquele tempo um poder sobre as nações ao redor, de embotar a sua vista, de não deixar enxergar, de manter aqueles povos na escuridão. E veja como isso é claro, inclusive como que isso na palavra de Deus é algo que é tão sensível. Abra comigo aí um pouco mais para frente, Mateus capítulo 20, um episódio que nós temos da mulher cananeia. Observe como esse diálogo, ele se desenvolve. Mateus 20, versículo 21. Queridos, perdão, não é esse não. Quinze, né? Obrigado, Brunão. Mateus 15, 21. Obrigado. O episódio da mulher cananeia. Lembre-se, o diabo, ele tinha um poder. Ele tinha um poder de ser o acusador. Ele tinha o poder de conseguir enganar as pessoas, os olhos, cada um. E veja o que é que acontece aqui nesse diálogo. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. Lembre-se, cananeia é alguém que não é israelita, certo? E ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim.
minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhes: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel, da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo à mulher cananeia, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Percebe o que é que Jesus está pondo aqui para a mulher? É assim, olha, não é bom tomar o pão dos filhos, ou seja, não é bom eu ter que dar o pão que eu deveria dar aos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Então, ela diz para Jesus, no verso 27, sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, Senhor, eu não estou pedindo que o Senhor faça tudo que o Senhor pode fazer. Eu não estou pedindo que o Senhor faça o que o Senhor tem que fazer pela casa de Israel. Eu só estou pedindo as migalhas, aquilo que o Senhor faz sem ter nem trabalho. Que o Senhor cure a minha filha. Então o Senhor responde: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Percebe? O Senhor Jesus diz para a mulher cananeia: olha, eu não vim neste momento específico, eu não estou aqui para você. Eu estou aqui para os da casa de Israel. Mas a mulher então insiste e Jesus então diz: nossa, como é grande a sua fé. E você deve se lembrar, querido, que só um outro momento da palavra de Deus isso também acontece. Quando um outro momento, um centurião romano também se achega a Jesus e pede para que o Senhor cure aquele que está lá na casa dele. E o Senhor fala a mesma coisa para ele. Diz: olha, eu não vim aqui para fazer essas obras para você. Eu vim aqui para os israelitas. Mas, ó homem, como é grande a sua fé. E então o Senhor opera esse milagre. Só que aí a gente para e diz assim: tá, peraí. E Jesus não veio para a gente, não veio para os gentios. E aí eu quero que você abra naquele texto, se você já não sabe de cor, nós conhecemos tanto da grande comissão. Em que momento, querido, existe a grande comissão? Antes de Jesus subir aos céus, quando Jesus já ressuscitou, quando o Senhor venceu a guerra com o diabo e o aprisionou de uma vez por todas e o tornou limitado durante 1000 anos, durante um longo período de tempo, onde o diabo agora não tem mais o poder de embotar as nações, a visão das nações, onde o diabo não tem mais também o direito de acusar aqueles que são filhos de Deus. Mateus 28, verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, o que ele diz? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Que autoridade é essa? Você lembra o que Jesus recebeu do Pai? Lá no começo, quando a gente começou isso para o Apocalipse, que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é coroado, que ele recebe do Senhor o reino dos céus e da terra.
O Senhor recebe autoridade sobre todas as coisas. O Senhor conclui a sua obra, e é neste momento, querido, no momento da conclusão da obra do Senhor, quando Ele ressuscita dos mortos, é neste momento que o diabo é, de uma vez por todas, derrotado. Não há mais esperança de vencer uma batalha, porque ele foi derrotado. Porque agora o Senhor Jesus venceu a morte. O Senhor Jesus agora, e nós vamos falar isso mais para frente, Jesus agora nos dará a ressurreição no último dia. E o diabo então foi expulso do céu, veio à terra, e então ele está preso. Lembre-se disso, ele está preso, no sentido de que ele não tem mais poder para enganar as nações. O que é que Jesus diz então? Depois que ele recebe toda a autoridade do céu e da terra, depois dele vencer o pecado, vencer a morte, o que é que ele diz? Ide agora, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Jesus não fala isso antes dele subir aos céus. Jesus não diz isso antes dele ressuscitar dos mortos. Depois que ele ressuscita dos mortos, é quando ele tem a legitimidade, é quando ele tem o poder dado pelo Pai para anunciar o Evangelho à sua igreja e como nós vimos em Apocalipse, e pregando o Evangelho vencendo, caminhando vencendo. O Evangelho é pregado e não há mais como o diabo para isso. Então ele diz, olha, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você percebe isso, querido? Agora, o Senhor dá uma ordem para a sua igreja. E aí ele está dizendo, lembra a Cananeia, lembra a centurião, lembra grego. Agora o Evangelho vai até vocês, porque agora eu tenho legitimidade de chegar até vocês, porque eu venci a morte. E agora o diabo está preso. Ele não tem mais o poder de embotar a mente de vocês ou de enganar vocês. Se o Evangelho for anunciado, o Espírito do Senhor atuar, você será convertido. Mas aí você para e diz assim, mas espera aí, né? O diabo está preso, mas não significa que ele não tem nenhum poder. Ele ainda atua no mundo. Todavia, ele está limitado. E aí eu quero então caminhar para o final, pedir para você abrir comigo em Hebreus capítulo 2. Você pensa, peraí, como é que o diabo está preso e está acontecendo tanta coisa ruim e complicada no mundo? Por isso que eu iniciei falando, atenção no que o texto de Apocalipse se refere à prisão de Satanás. Ele está falando sobre o fato de enganar as nações. Neste aspecto. Agora, abra em Hebreus 2,14. E perceba agora como que o Senhor, a obra de Jesus é a coroação. No verso 14, então, ele diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou. Ou seja, Jesus também se fez carne e sangue, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Percebe? A gente mais cedo estava falando na escola da vida sobre isso. O crente, ele olha para trás, para que então ele possa olhar para frente.
a obra do Senhor Jesus foi consumada, foi concluída, foi executada. A derrota foi realizada na obra do Calvário. O Senhor voltará para consumar todas as coisas, mas a vitória já foi garantida. Percebe isso? Nós não esperamos o Senhor voltar para vencer. Ele já venceu na cruz do Calvário. Ele venceu, o que é que o texto diz? Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então nós olhamos para trás, para a obra de Cristo, para a ressurreição, para que então a gente possa olhar para a sua segunda vinda. Nós vemos que ele executou a obra, e isso é garantia suficiente de que ele voltará no último dia para consumar todas as coisas. Mas a obra já foi feita. Agora abra comigo em Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, 13 a 15. Perdão, querido, Colossenses. Eu estava abrindo Filipenses aqui. Colossenses 2, 13 a 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, isto é, a lista de acusações contra nós, as nossas dívidas. O Senhor fez o quê? Cancelou. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse texto, ele nos remete a que o Senhor não apenas executou a obra, mas ele nos mostra que o Senhor humilhou aquele que é o inimigo. Ele diz que ele pegou os principados e as potestades e fez o quê? Os expôs publicamente ao desprezo. De que forma? Triunfando deles na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, os principados, as potestades, o diabo, eles foram expostos ao desprezo, porque o Senhor Jesus venceu a morte, venceu o diabo. Algumas coisas aqui para a gente guardar no coração, querido. Primeiro, lembre-se, o diabo, ele está limitado, ele está preso hoje, durante um bom período de tempo, até que o Senhor volte e execute o juízo final, ele estará preso, limitado. Isto significa que eu e você temos o dever, somos chamados e convocados por Deus para ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele foi preso para que o evangelho avance. Ele foi preso para que Jesus seja pregado a todas as nações, tanto que a própria palavra de Deus diz que o Senhor só voltará quando todos os seus estiverem ouvido a pregação do evangelho. Eu e vocês somos chamados, querido, a pregar não só aqui, não só onde eu moro, onde você mora, onde a gente trabalha, mas nós somos chamados a pregar por todo o mundo.
Somos chamados a ir a todos os povos, porque o diabo está preso, porque ele não tem mais o poder de embotar as mentes. Ao mesmo tempo, eu e vocês somos chamados também a estarmos atentos ao diabo. Ele está limitado na sua percepção de enganar as nações, mas no mundo jaz o maligno. Nós precisamos estar atentos às artimanhas, às investidas, porque ele tem, sim, como vimos durante tanto tempo aqui, ele tem tentado e tentará até o último dia. Ele pode até não conseguir, mas ele tenta constantemente retirar aqueles que estão no caminho do Senhor para a apostasia. Essa é a intenção dele. Ele já perdeu, ele foi expulso. Agora resta a ele levar o máximo possível. Quanto mais for, melhor. Então ele vem ainda na tentativa. Resta a mim e a você estamos atentos. E não tem como, querido, não lembrar disso também. Eu e você vemos durante todo o livro de Apocalipse, em todo momento, nós somos lembrados disso, de que a obra do Senhor Jesus é o único caminho que o homem tem para se achegar a Deus. Que quem venceu a morte, quem venceu o diabo, quem venceu o dragão e a antiga serpente foi o Senhor Jesus, foi a obra dele, foi ele ter morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia e hoje está sentado à destra de Deus. Não há como a minha e a sua vida, no último dia, se encontrar com Deus e estar com Ele eternamente, senão por meio do Senhor Jesus Cristo. Todo e qualquer outro caminho leva a mim e a você ao inferno. Essa é a verdade. A palavra de Deus deixa muito claro que apenas aqueles que creem na obra de Jesus, tanto que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e você somos chamados diariamente a olhar para a obra de Jesus. E na obra de Jesus encontramos a única esperança para mim, para a sua vida. Nós não temos, querido, capacidade. Não temos a capacidade de limpar o nosso próprio pecado, de ficarmos puros por nós mesmos, pelo contrário. A palavra de Deus diz que se não formos regenerados pelo Senhor Deus, o nosso caminho é sempre o pior. O nosso coração é sempre conduzido pelo pior. Quero terminar lendo novamente com você o texto de Apocalipse. Volte lá comigo. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. É o que nós conhecemos como a grande tribulação. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, que é o período em que vivemos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade,
Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Amém. Vamos orar?